Olha, tenta imaginar a cena. 1876, um imperador do Brasil chegando nos Estados Unidos e, tipo, virando uma celebridade instantânea, cruzando o país de trem, encontrando gente como o Touro Sentado, Alexander Graham Bell. É, no mínimo, curioso, né? É uma viagem fascinante, sem dúvida. E é justamente essa jornada do Dom Pedro II para os Estados Unidos, bem no centenário da independência americana, que a gente vai explorar hoje. Temos relatos, transcrições da época. Exato. A nossa missão aqui é mergulhar nos detalhes dessa visita. Por onde ele andou, sabe? Os encontros marcantes, as reações dele, o que realmente definiu essa experiência. Então, bora lá desvendar isso. Começa tudo em Nova York, né? Meados de abril de 76. Isso, 15 de abril. E logo de cara, uma coisa diferente. Dom Pedro simplesmente recusa a recepção oficial, toda aquela pompa. Uhum. Ele desembarca quase como um turista comum. Pedro de Alcântara, ele mesmo carregando a mala. Foi para um hotel que nem era o mais chique, o Buckingham, Bem discreto para o imperador. totalmente. E aí, logo numa das primeiras saídas, ele vai ao teatro e nota uma coisa. Cadê os negros na plateia? Isso chamou muita atenção dele, sabe? Comparando com o Brasil, mesmo com a escravidão ainda rolando aqui. O que essa observação dele nos diz, hein? Olha, isso é muito revelador. A viagem foi logo depois da Guerra Civil Americana. A escravidão tinha acabado lá, mas o que veio em seguida foi uma segregação racial muito forte, muito institucionalizada. Entendi. Dom Pedro percebeu essa dinâmica na hora. Era diferente do Brasil, onde o racismo existia, claro, mas talvez de forma mais velada socialmente naquele momento, não tão escancarada na lei como nos Estados Unidos pós-guerra. Ele sacou essa diferença rápido. Que interessante essa percepção. Bom, aí de Nova York, ele embarca numa aventura em tanto. Cruzar o país de trem, costa a costa, até São Francisco. E sozinho, né? A Imperatriz Teresa Cristina ficou em Nova York. Acho que ela precisava de um respiro do ritmo dele. Haha, com certeza. E ele estranhou a viagem de trem, a velocidade, o balanço e o assédio, né? Virou uma celebridade por onde passava. Sim, as paradas eram um evento. Chicago, Salt Lake City. Lá ele conheceu o líder mormon, o Brigham Young. Ai, ficou chocado com a poligamia, né? Ficou bem impressionado, para dizer o mínimo. Mas acho que a parte mais, cinematográfica dessa travessia foi outra. O encontro com o touro sentado. Exatamente. O trem foi parado por um grupo de cavaleiros indígenas liderados pelo próprio Touro Sentado. Ele pediu para falar com o grande chefe branco, que era o Dom Pedro. Nossa! E o que ele queria? Grant. Era um apelo desesperado contra o massacre que os povos nativos estavam sofrendo. Caramba! E Dom Pedro aceitou? Isso não era arriscado diplomaticamente para ele? Interferir assim? Era super delicado, claro. Uma potencial interferência em assuntos internos dos Estados Unidos. Mas o fato de Dom Pedro ter aceitado ser esse mensageiro diz muito sobre o lado humanista dele, né? Ele parece ter entendido a gravidade da coisa e colocou isso acima do protocolo. Faz sentido. Chegando em São Francisco, ele finalmente viu o Oceano Pacífico. Mas, com aquele orgulho brasileiro, disse que a Baía de Guanabara era mais bonita. Típico. Dizem até que ele encontrou uma figuraça local, o Joshua Norton, um sujeito que se autoproclamava imperador dos Estados Unidos. Imagina o encontro. Ele também visitou a universidade em Berkeley, foi a uma sinagoga, super curioso. Sempre estudando, né? Dizem que ele até conversou com os rabinos em hebraico. É muita erudição. Bom, aí ele voltou para a Costa Leste, reencontrou a Imperatriz e foram para Washington, D.C. encontrar o presidente Grant. E a impressão não foi das melhores, né? Pelo visto, não. Achou Grant meio grosseiro e calado. Mas gostou da primeira-dama. E aí sim veio o ponto alto, talvez, a Exposição Universal da Filadélfia. Isso, a grande celebração do centenário americano. Foi inaugurada em 10 de maio, justamente por Dom Pedro e pelo Grant. O Brasil tinha um pavilhão lá, mostrando café, borracha. Mas o momento mais marcante dessa Expo, pensando no futuro, aconteceu depois, né? Sim, numa outra visita dele à Expo, em 25 de junho. Foi quando ele reencontrou um inventor que já tinha conhecido antes, um tal de Alexander Graham Bell. Ah, o encontro famoso com o telefone. É isso! Exatamente. Bell estava demonstrando a invenção, Dom Pedro testou o aparelho, colocou no ouvido e soltou a frase que ficou para a história. Meu Deus,
Isto fala. Incrível! Essa curiosidade dele com a tecnologia era algo forte mesmo. Totalmente. E se a gente pensar no impacto disso? Essa demonstração foi decisiva. O Brasil acabou sendo um dos primeiríssimos países a adotar o telefone, muito por causa desse fascínio e do incentivo direto do imperador. Que legal! E ele ainda participou das comemorações do 4 de julho lá na Filadélfia. Teve até um hino do centenário tocado lá, composto por um brasileiro, Carlos Gomes, a pedido do próprio Dom Pedro. Ele estava em todas. Depois da Filadélfia, a viagem seguiu para o sul. Ele desceu o rio Mississippi e foi para Nova Orleans. E parece que não gostou muito do que viu por lá. Ele ficou bem incomodado com a nostalgia da escravidão que ele sentiu em muitos sulistas. E achou Nova Orleans suja, com uma segregação racial muito forte. Uma curiosidade, ele ouviu dizer que, durante a Guerra Civil, alguns confederados chegaram a cogitar convidá-lo para ser monarca deles. Nossa, que ideia. Bizarro, né? Para fechar a viagem, ele foi para o norte e até para o Canadá. Viu as cataratas do Niágara, E achou as de Paulo Afonso na Bahia mais bonita. de novo. Passou por Toronto, Montreal, mas a cidade que ele mais curtiu mesmo foi Boston. Ah, Boston sim. Pelo clima intelectual, né? Isso. Encontrou o poeta Henry Longfellow, visitou a escola de surdos mudos, onde ele tinha conhecido o trabalho do Bell pela primeira vez. Teve até uma história engraçada em Bunker Hill. Ele queria entrar no monumento, mas estava sem dinheiro trocado e pediu emprestado para o cocheiro. Essa imagem toda que ele construiu lá é fantástica. Um líder que andava a pé, carregava a própria mala, super simples nesse sentido. Pois é. Mas ao mesmo tempo um intelectual com uma curiosidade sem fim, uma rotina de estudos que não parava nem a bordo do navio ou do trem. Aulas de sânscrito. Ele virou o Imperador Yankee. Ganhou uma popularidade imensa. Chegaram a brincar que ele devia ser candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Exato. Jornais publicaram isso. Mostra o carisma e a boa impressão que ele deixou. Então, resumindo tudo isso, que balanço a gente faz dessa viagem tão única? Olha, eu acho que mostra um tipo de líder muito particular. Um monarca sul-americano com forte inclinação humanista e intelectual, mergulhando de cabeça na jovem República Americana num momento muito importante da história deles. Verdade. Essa viagem consolidou a imagem internacional dele como um governante moderno, ligado à ciência, ao progresso, e a rápida adoção do telefone no Brasil logo depois é a prova viva disso. Com certeza. Fica então aquela provocação final para a gente pensar, né? Como será que essa imersão de 3 meses na tecnologia, na indústria e nas questões sociais complexas dos Estados Unidos pós-Guerra Civil, como isso pode ter influenciado a visão e as prioridades do Dom Pedro II para o próprio Brasil nas décadas que se seguiram? É uma excelente pergunta para fechar. O que ele levou de volta na bagagem além das lembranças? Fica a reflexão.